Agradeço a presença de todos, dos vereadores Boni, senhor Nelson das Placas, vereador Marinho Sampaio, vereador Luciano Mega e vereador Paulo Modas. Os vereadores que fazem parte da CCJ, vereador Dadinho, se encontra fora em um outro compromisso, e o vereador Maurício Vilabranges está com uma filha com problemas de saúde internada no hospital nesse exato momento. Nós realizamos hoje a terceira audiência pública para discutir o projeto de lei complementar 68 de 2017, que dispõe sobre a revisão do plano diretor implantado pela lei complementar número 501 de 31 de outubro de 1995 e modificado pela lei complementar de 1573 de 13 de novembro de 2003, na forma que especifica e dá outras providências. Quero ressaltar que se trata da terceira audiência pública realizada pela Comissão de Justiça e Redação. Todas foram publicadas tanto no Diário Oficial do Município quanto em jornal de grande circulação, incluindo-se ampla divulgação por meio do site da Câmara Municipal e da TV Câmara. Informar a todos os presentes que a Coordenadoria Legislativa da Casa recebeu até o momento 47 emendas dos nobres vereadores e que o prazo regimental para apresentação de emendas encerrou-se no dia 30 de novembro de 2017. Na justificativa técnica do projeto, em 113 laudas, mostra-se o contexto do desenvolvimento regional, do desenvolvimento do município, das políticas de desenvolvimento urbano e das políticas setoriais e a história de todo o processo de revisão do plano diretor do município. De acordo com a justificativa do projeto, 242 contribuições foram apresentadas em audiências públicas realizadas pelo Executivo, parte por escrito, parte verbalmente, parte por meio físico e parte por e-mail. Das contribuições, 165 delas eram pertinentes ao plano diretor. Boa noite, Mega. Destas, 78% foram acolhidas total ou parcialmente. Mega, fica à vontade. Realizadas 4 reuniões pelo Executivo no dia 16 de outubro de 2017 para apresentar o resultado da revisão do texto base do plano diretor. A primeira com os senhores vereadores, a segunda com os membros dos conselhos municipais e secretários e técnicos da Prefeitura, a terceira com o Ministério Público e a última aberta a toda a população. Quero informar que cada um dos membros da CCJ, notadamente os 5 vereadores, ficaram responsáveis pela relatoria das emendas apresentadas pelos vereadores, oportunidade em que será analisados os aspectos legais e constitucionais acerca da matéria. Nós dividimos algumas emendas entre os vereadores que compõem a CCJ. Eu acho mais prudente, até para que os senhores e as senhoras possam entender e ficar claro, essas emendas já foi dada a devida publicidade, elas estão divulgadas no site da TV, no site da Câmara Municipal, e nós vamos ler somente as emendas, e eu em específico, com aquelas que eu fiquei como responsável, eu já preferi por desenrolar algumas coisas, algumas partes mais técnicas, para que nós possamos discutir aqui, se for o caso. Paulo, eu vou ler primeiro, tá? Eu vou ler primeiro. A emenda número 4, que adiciona os incisos 12, 13 e 14 ao artigo 141 do projeto de lei complementar 68/2017, com a seguinte redação.
A emenda número 4, apresentada pelo nobre vereador Alessandro Maraca, tem como objetivo acrescentar como responsabilidade do município na política de assistência social a obrigatoriedade de efetuar o mapeamento de moradores em situação de rua, implementar política pública intersetorial em relação aos moradores em situação de rua, bem como ampliar e fortalecer rede de proteção, inclusive por meio de construção de novos equipamentos públicos. As pessoas vitimizadas pela drogadição, por meio de políticas inclusivas e de apoio terapêutico. A emenda número 5 adiciona os incisos 8 e 9 no artigo 136 do projeto de lei complementar 68 de 2017 com a seguinte redação. Emenda número 5, também de autoria do nobre vereador Alessandro Maraca, estabelece duas novas diretrizes para a política de saúde, sendo a manutenção de atendimento ininterrupto em unidades de saúde nas 5 áreas dos distritos sanitários do município, norte, sul, leste, oeste e central, bem como impor a obrigação de estudos e providências para viabilizar atendimento ininterrupto na unidade de saúde do distrito de Bonfim Paulista. A emenda de número 6 altera a redação do artigo 116 do projeto de lei complementar 68/2017. A emenda número 6 também, de autoria do nobre vereador Alessandro Maraca, visa a discriminação dos fundos municipais que poderão ser utilizados para viabilizar economicamente as pavimentações viárias com alcance social e do interesse da saúde pública ou do interesse público. A presente emenda tem o objetivo de suprimir o inciso 6º do artigo 100, que dispõe sobre a orientação dos órgãos da administração pública, preferencialmente manterem suas instalações na região central da cidade, na qual facilitaria o acesso da população e a preservação histórica da região. Emenda de número 7. Suprime-se o parágrafo 6º do artigo 100 do projeto de lei complementar. Eu vou ler novamente a emenda de número 7. Suprime-se o parágrafo 6º do artigo 100 do projeto de lei complementar 68/2017. A presente emenda tem o objetivo de suprimir o parágrafo 6º do artigo 100, que dispõe sobre a orientação dos órgãos da administração pública, preferencialmente manterem suas instalações na região central da cidade, na qual facilitaria o acesso da população e a preservação histórica da região. Emenda de número 8. Adiciona-se os incisos 16, 17 e 18 no artigo 132 do projeto de lei do referido projeto de lei complementar. A emenda de número 8, de lavra do senhor vereador Alessandro Maraca, inclui como diretriz da política de educação a promoção da elevação do nível de escolaridade da população, a adoção de política intersetorial para promover ações de inclusão e permanência das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos no ambiente escolar, e a necessidade de promover e desenvolver ações curriculares de conscientização dos malefícios e prevenção ao uso de drogas, envolvendo a escola, a família e a comunidade. Emenda de número 9, adiciona o inciso 15 no artigo 129 do referido projeto de lei complementar. A presente emenda estabelece como diretriz da política de habitação a adoção de procedimentos para priorização da análise de projetos para habitação de interesse social. E a emenda de número 9 adiciona o inciso 15 no artigo 129 por projeto de lei complementar. A emenda de número 10, também de autoria do vereador Alessandro Maraca, busca suprimir o artigo 29 do projeto de lei complementar
pois o autor aponta que tal dispositivo estaria contrariando diretrizes ambientais expostas em legislação federal, com aplicações de prazos inviáveis e não apresentando estudos aprimorados e específicos nas audiências públicas realizadas pelo Poder Executivo. Eu peço ao senhor vereador Marinho Sampaio que possa seguir com a leitura das suas emendas. Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente da comissão, vereador Isaac Antunes, vereador Paulo Modas, vereadores presente Nelson das Placas, vereador Boni, vereador Mega, funcionários, assessores. Bom, como o presidente já antecipou em relação às emendas, foram distribuídas aos vereadores que faz parte da CCJ, nós ficamos para apreciação de 8 emendas. A emenda 17, que acrescenta o inciso 8º ao artigo 96, a emenda 18, que acrescenta o inciso 5º ao artigo 95, a emenda 19, que modifica, uma modificativa, ao parágrafo 2º do artigo 12, a emenda 20, modificativa também, o parágrafo 1º do artigo 16, a emenda 21, modificativa, do artigo 9º, e a emenda supressiva ao parágrafo 4º do artigo 21, era a emenda 22, todas emendas do nobre vereador Igor Oliveira. A emenda 45, emenda aditiva, que insere o parágrafos e incisos no artigo 115. E a emenda 46, que acrescenta emendas ao PLC 6817, do nobre vereador Jorge Parada. Lido, presidente. Obrigado, vereador Marinho Sampaio. Agora nós passo a palavra ao vereador Paulo Modas. Boa noite a todos. Quero cumprimentar também aos vereadores Luciano Mega, Nelson das Placas, vereador Boni, também o vereador Marinho e também o nosso presidente da comissão, vereador Isaac Antunes. Emenda de número 13, altera a redação do artigo 5, inciso 17 do projeto de resolução número 68 de 2017, vereador Luciano Mega. Emenda de número 14, altera a redação do artigo 3 do inciso 7 do projeto de lei de resolução número 68 de 2017, vereador Luciano Mega. Emenda de número 15, altera a redação do artigo 53, incisos 5, 8 e parágrafo 3º, todos os projetos de resolução número 68 de 2017. Vereador Luciano Mega. Emenda de número 16, acrescenta o parágrafo 6º e 7 do artigo 53, previsto no número 68 de 2017. Vereador Luciano Mega. Emenda número 34, insere o inciso 7º do artigo 5º, remunerando-se os demais. Vereadora Gráucia Berenice. Emenda de número 35, insere o artigo 93, remunerando-se os demais. Vereadora Gráucia Berenice. Emenda de número 36, ativas e modificativas o texto de projeto de lei complementar que dispõe sobre a revisão do plano diretor. Vereador, sim, não tem um autor? Não tem um autor? Vereador Marcos Papa. Emenda de número 37,
aditiva acrescenta o novo artigo 8 ao capítulo 3 da Política Urbana, remunerando os demais artigos do projeto de lei complementar número 68 de 2017. Vereador Marcos Papa. Lido, senhor presidente. Eu gostaria agora de pedir aos vereadores que quiserem já se expressar e deixar seu ponto de vista, vereador Luciano Mega, vereador Nelson das Placas, vereador Boni, que vocês fiquem à vontade. Boa noite a todas, a todos, os presentes, os meus colegas vereadores, vocês já estaram, né, à mesa. Parabenizar a CCJ pelo trabalho, eu acho que realmente a audiência pública é importante. Eu só fico um pouco preocupado de pressentir que todo esse trabalho ele pode não culminar com a aprovação de um plano diretor, né? Eu acho que tem grupos que estão descontentes com a condução do trabalho. Não é meu caso, mas eu, como representante da sociedade, eu tenho que passar isso, né? Mas eu fico muito preocupado, porque nós estamos há muitos anos sem uma renovação do plano diretor. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o máximo de vontade e seriedade para que nós tenhamos um plano diretor decente que a cidade mereça. Então, eu estou um pouco preocupado, nobres colegas, mas eu estou aqui para trazer uma pequena contribuição. Eu acho que quanto mais a Câmara se empenhar em ajudar nesse processo, melhor, e a população, a audiência pública também, para ouvir a população e saber o porquê alguns estão descontentes e como a gente pode chegar numa posição de consenso, se não de consenso, mas pelo menos intermediária entre as vontades de todos, né? Porque vai ser ruim, por mais um tempo, nós postergarmos a elaboração do plano diretor que a cidade merece. É isso. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano Mega. Vereador Boni? Vou fazer um breve comentário. Primeiro, saudando a todos aqui presentes. Pelo menos se dispuseram na sexta-feira à noite, né? Vim aqui. Que é brincadeira, né? Você está um pouco preocupado, Mega? Eu estou bastante preocupado. Estou bastante preocupado porque nós estamos com um projeto que é imprescindível para a nossa cidade. Entendeu? E depois nós vamos novamente cair sob críticas adversas, internas e externas, porque justamente nós não tivemos um consenso. Ou talvez o dia que for votar, aí lota isso daqui e fica todo mundo brigando através de ideologias próprias, sem ter tido uma discussão. É Zona Leste, é isso, é aquilo, tudo quanto é coisa, mas a discussão não está sendo feita. Então eu acho o seguinte, minha opinião, essa é a terceira audiência pública, né? É a terceira que eu estou falando também. Já teve alguns direcionamentos que pessoas precisam optar, eu também acho, mas desde que participem também. Então, eu não sei qual é a forma de participar. Eu acredito que a nossa cidade precisa de um plano diretor, que não dá mais para crescer nessa forma desordenada como vem sendo. Então, eu acho que é preciso, sim, já que nós assumimos, Mega, esse papel de representatividade, todos têm que estar. Quantas emendas foram apresentadas? Cadê o pessoal para discutir as emendas? Então, eu acho complicado. Eu acho que é complicado porque depois vai ser votado, eu fico debruçado com meus jurídicos, com as pessoas que eu tenho um vínculo na população, discutindo sobre situações desse plano diretor. E formalizo a minha opinião. Aí depois vem pessoas fazer questionamento, sendo que nem participou. Ou que talvez não expôs qual que é o ponto de vista dele. Isso que é pior ainda. Por isso que eu deixo sempre em aberto, que quando tiver algum questionamento, como vocês da CCJ, dos 5 membros, tem 3 aqui, vocês estão com o gabinete aberto a dar esclarecimentos, não estão? E eu também vou estar. Então, quando a pessoa for fazer crítica, que venha no nosso gabinete também e ouça o que a gente tem para falar. Entendeu?
Isso eu estou falando não é só externo, estou falando do nosso âmbito interno, isso aqui também, né? Então eu acho que é um momento, quando eu cheguei aqui, estava conversando com o vereador Marinho Sampaio, da insatisfação familiar, né, Marinho? Eu também tenho, mas nós estamos aqui. Então eu acho que isso que é o consenso que nós deveríamos ter. Não julgo o caso de cada um tem seu problema e cada um que resolva, tá? Eu estou tentando resolver o meu hoje de plano diretor para formar a minha opinião. Pode ser certo ou errado, mas vou procurar ser sensato ouvindo todos os lados. Então, parabenizo vocês por mais essa iniciativa, é a terceira audiência pública, já ouvimos várias pessoas passando aqui falando do que eles são a favor, são contra, mas eu acho que deveria ter uma participação mais incisiva e mais intensa. O Ribeirão são 700 mil habitantes, é necessário um plano diretor. Então, discordando do Mega, eu não estou um pouco, eu estou muito preocupado, tá? Parabéns a vocês pela nova iniciativa ainda. Obrigado, vereador Boni. Vereador Nelson das Placas, gostaria de falar alguma coisa? Boa noite, presidente Isaac, e aos nobres colegas da mesa, e os Mega e Boni. Eu queria, assim, que quanto mais rápido fizer, o plano diretor é melhor da cidade. Só. Obrigado. Obrigado, vereador Nelson das Placas. Para a gente manter o nível de prudência que nós estamos mantendo desde o início, à frente da CCJ, eu iria pedir que os assessores dos vereadores Dadinho e Maurício da Vilabrandes possam complementar a leitura das emendas. É possível? Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público. Emenda número 3. Modificativa ao inciso 6º do artigo 57, do autor do vereador Marcos Papa. Emenda número 23. Acrescenta o inciso 12 do artigo 120, do vereador Igor Oliveira. Emenda no número 38. Emenda aditiva, acrescenta o inciso 11 ao artigo 8º do vereador Marcos Papa. Emenda número 39. Acrescenta o inciso 5 do artigo, no artigo 53, uma emenda modificativa. O vereador Marcos Papa também. Emenda número 40, emenda aditiva, acrescenta o inciso 15 ao artigo 53, do vereador Marcos Papa. Emenda número 41, emenda aditiva, acrescenta a seção 3, no capítulo 3, da política urbana, com a adição do artigo 11, renumerando os demais artigos, do vereador Marcos Papa. Emenda número 42, modifica o inciso 8º do artigo 53, modificando a redação, do vereador Marcos Papa. Emenda número 43, emenda modificativa do parágrafo único do artigo 91, do vereador Eliseu Rocha. Emenda número 44, emenda modificativa, modifica os incisos 4 e 12 do artigo 21, do vereador Eliseu Rocha. Somente. Obrigado. Agora a leitura das emendas do assessor, do vereador Maurício Vilabrandes. Senhor presidente, nobres vereadores, servidores dessa casa, público presente, público que porventura nos assistam. Boa noite. Nos foi direcionada 12 emendas, todas de autoria do vereador Lincoln Fernandes.
Lerei as emendas. Emenda número 1, que modifica o inciso 1º do artigo 67. Emenda número 2, que suprime os incisos 2 e o parágrafo 3º, todos do artigo 67, renumerando os demais. Emenda número 24, que modifica o inciso 10 do artigo 53. Emenda número 25, que modifica o parágrafo 4º do artigo 53. Emenda número 26, que suprime a linha B do inciso 1º do artigo 56. Emenda número 27, que modifica a linha C do inciso 1º do artigo 56. Emenda número 28, que modifica o caput do artigo 56. Emenda número 29, que modifica o caput e suprime os parágrafos todos do artigo 58. Emenda número 30, que modifica o inciso 9 do artigo 68. Emenda número 31, que modifica o inciso 10 do artigo 68. Emenda número 32, que adiciona ao artigo 129 o inciso 15. Emenda número 33, que modifica o parágrafo 3º do artigo 177. Lido, senhor presidente. Obrigado aos assessores dos vereadores Dadinho e Maurício Vilabrantes. Para dar continuidade ao que nós vimos fazendo nas últimas reuniões, Fernando, levar o microfone, gostaria de abrir a palavra. Se muitas pessoas quiserem se manifestar, eu acho mais prudente, viu, Fernando, fazer uma inscrição pela quantidade de pessoas. Por favor. Levando em conta o que o vereador Boni falou, esse é o momento que nós temos para realmente aumentar o capital intelectual dessa casa e abrir a discussão para que, quando essas matérias forem discutidas nesse plenário, que elas possam ser discutidas com prudência, com tecnicidade, porque o futuro da nossa cidade está em jogo. Fernando, você vai passando a lista. Só gostaria que a pessoa se apresentasse e, se for representante de alguma entidade, que também deixasse claro, por favor. Boa noite. Boa noite, meu nome é Calil João. Estou aqui representando o Fórum pela Gestão Democrática e Participativa de Ribeirão Preto e nós preparamos aqui uma manifestação. Então, nós do FGDP viemos aqui nesta audiência nos manifestar mais uma vez acerca da ilegalidade do processo de elaboração do plano diretor em debate e exigir a sua rejeição. Trata-se de um documento oriundo de processos viciados, sem a devida participação popular e o descumprimento das diretrizes federais, tanto nos processos quanto nos conteúdos mínimos. Como já foi colocado em outra oportunidade nessa casa, pelos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, a rejeição da atual proposta do plano diretor também seria legalmente possível se não houvesse a participação do COMUR, como visa o artigo 159 do plano diretor vigente, que é o seguinte: os projetos de lei, bem como seus respectivos instrumentos urbanísticos complementares, antes de serem encaminhados à Câmara Municipal, serão discutidos e apreciados pelo Conselho Municipal de Urbanismo, conforme as diretrizes da participação da sociedade civil no planejamento municipal. Esta questão, apesar de já apontada pelo FGDP, foi recentemente confirmada pela OAB e reverberou na imprensa da cidade, deixando clara a ausência do COMUR nesse processo.
Isso, somado às questões já mencionadas anteriormente, são mais do que suficientes para a rejeição do plano diretor por essa casa e a exigência de iniciar um novo processo, dessa vez devidamente participativo e democrático. Sem mais, o FGDP, junto aos grupos que o representam, requer a rejeição da atual proposta para fim de encaminhamento nesta audiência. Importante frisar o cabimento de uma ação direta de inconstitucionalidade, causando imenso prejuízo à sociedade, empresários e construtoras que poderão sofrer com o cancelamento do plano diretor assim que for aprovado. Além disso, além do risco dos representantes legislativos serem inclusos em representação ao Ministério Público pelo crime de prevaricação e improbidade administrativa. Então, eu aqui, em nome do FGDP, coloco a seguinte questão: se tiver alguém aqui, nessa sala hoje, capaz de defender legalmente o plano diretor, que a gente inicie aqui um diálogo. Obrigado. Obrigado ao senhor Calil. Alguém mais com vontade de se manifestar? Posso só... Tem mais alguém? Só fazer um comentário em cima do senhor Calil. O senhor me permite, vereador Isaac? Fazer um comentário. O senhor Calil sugeriu que alguém defendesse. Aí eu pergunto, tem alguém da Secretaria do Planejamento aqui? Do Executivo Municipal? Nenhuma reunião, viu, vereador Mega? Nem nas duas realizadas o ano passado e nem nessa, que é a última pelo prazo regimental, nós tivemos um representante do Poder Executivo. Lembrando que a CCJ, após essa última reunião, tem 45 dias de prazo, regimentalmente falando, para exalar o parecer. Boa noite a todos. Meu nome é Eli Carlos Mariano, né? Sou coordenador regional da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, né? A gente tem atuado aqui em Ribeirão Preto numa luta constante desde 2011. E diante do que foi falado aqui, até a conotação ali do nobre vereador ali, que disse sobre a questão da contemplação do plano, né? A gente vem trabalhando, demarcando algumas áreas, embora a gente já tomou nota, participamos de outras audiências, né? E vendo que existe bastante áreas. O que preocupa é que a gente sabe que talvez essas áreas, né, possa ter algum agravante, algum complicador e tal. Então eu acredito que, como ele falou, tem muitos que estão sendo contemplados, mas tem muitos que estão sendo prejudicados, e isso traz preocupação não somente para essa Casa de Lei, mas também para nós, da comunidade, da sociedade no geral, né? E também, assim, o que nos gera bastante preocupação, né, é a questão de, ao mesmo tempo de estar acontecendo esse projeto do plano diretor, também está acontecendo um outro projeto de lei de habitação de interesse social, que também nós já participamos de algumas audiências também, né? E assim, o que a gente tem visto é que meio que de forma tratorando, essa é a palavra, né? Uma coisa vem atropelando a outra. E a gente tem preocupação também que essa lei possa prejudicar também os avanços e desenvolvimento desse plano diretor também. Uma vez que a gente sabe que tem áreas que está sendo demarcada para habitação de interesse social, né? Como também para os empresários aí, para os grandes empreendimentos, mas a gente tem dúvidas, né? Como foi falado outro dia numa reunião, numa audiência com o Poder Público, com o pessoal do planejamento, que disse o seguinte: não, uma vez que a área está aqui no município, quem vai falar mais, a última palavra é a do município, ou seja, que nem o colega falou, transgredindo às vezes, né? Passando por cima das leis constituintes aí da esfera nacional aí, né?
E assim, a gente se preocupa quanto ao movimento, se eles não respeitam, né, nem as leis das Constituintes Federal, como que eles vão respeitar os movimentos? Porque o movimento, a associação, ela é um órgão da sociedade, mas ela é paralela, ela não trabalha assim, ela não é um órgão governamental. Ela tem a capacidade dela, ela é cadastrada muitas das vezes na Caixa, no governo. Quando ela tem área que é destinada do governo para poder construir habitação de interesse social, ela tem a sua demanda própria, ela tem ali o seu organismo próprio. Então, assim, quem garante para nós que da maneira que está sendo traturado tudo, amanhã depois, essas áreas que for demarcadas, não vai ser passada aí para as construtoras aí, que a gente sabe aí, que são os grandes latifundiários aí, para poder estar fazendo comércio. Então, essa é a nossa preocupação da União dos Movimentos de Moradia, né? E a gente depois gostaria também de estar contando com o apoio de cada um dos vereadores aí, para a gente estar norteando e apresentando o nosso trabalho aí nas comunidades que a gente atende. É isso. Obrigado pela participação. Quero agradecer a presença da assessora parlamentar, senhorita Andréia Bombonato, representante do vereador Marcos Papa. Só para fazer um contraponto, Calil, a CCJ oficiou através de requerimento o Comur, eu vou fazer a leitura, só que para que possa ficar bem transparente essa relação, e lembrando também que a Prefeitura, depois de provocado pela CCJ, enviou o ofício onde ela também provocou o Comur. Eu vou fazer a leitura primeiro do ofício que a Prefeitura enviou ao Comur. Encaminho para conhecimento desta Casa de Leis cópias dos ofícios que forem encaminhados ao Comur, Conselho Municipal de Urbanismo, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, OAB, como forma de sanear dúvidas quanto ao entendimento do artigo 159 da Lei Complementar Municipal. As cópias já estão aqui também, nós vamos disponibilizar para vocês. O requerimento que a CCJ fez ao Comur. Considerando a competência do Comur estabelecida na Lei Orgânica do Município, Lei Complementar 695 de 1997, considerando a necessidade de possibilitar ao Comur tempo hábil para se manifestar acerca da tramitação do projeto de lei complementar que disponha sobre o plano diretor do município, considerando que até o presente momento não foi noticiado se o Comur teve ou não tempo hábil para se manifestar sobre o projeto de lei complementar 68/2017, que dispõe sobre a revisão do plano diretor, assim requer-se que Vossa Senhoria esclareça se houve encaminhamento por parte do Poder Executivo do presente projeto de lei complementar para que o Conselho Municipal de Urbanismo, Comur, se manifeste sobre o tema. Não foi respondido também. Alguém mais que gostaria de se expressar? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marcelo Souza, eu sou engenheiro, sou especialista em gerenciamento de águas subterrâneas e sou da diretoria nacional da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Eu estou acompanhando esse processo de revisão do plano diretor aqui em Ribeirão Preto. Para quem milita nessa área de gerenciamento de águas subterrâneas, de proteção das águas e das águas subterrâneas em particular, esse processo da discussão do plano diretor é extremamente importante, porque representa um caso emblemático do desafio de equilibrar a proteção das águas e a proteção do meio ambiente, de uma maneira mais geral, com a ocupação humana, com a nossa existência. O desafio que é colocado aqui para nós é essa ocupação de maneira sustentável. E esse desafio é importante não só para o município de Ribeirão Preto, né, mas na natureza aqui de diretor da Associação Brasileira, é um processo que vai se replicar, vai ter uma importância para o aquífero Guarani como um todo e para a proteção das águas subterrâneas no Brasil, de maneira geral. Muitas das vezes, quando a gente pensa em fazer um desenvolvimento sustentável, existe uma confusão
desenvolvimento sustentável, com a não ocupação da área, com a ausência de ocupação humana, como se a presença humana automaticamente representasse uma degradação do meio ambiente, uma degradação inaceitável das águas. E também sem o entendimento correto dos aspectos técnicos que são importantes nesse caso. Me preocupa, por exemplo, quando eu vejo aqui algumas das emendas em que existe uma promoção indiscriminada das zonas de proteção máxima das áreas consideradas de recarga. Eu entendo que essa promoção indiscriminada das EPMs, ela pode não só causar um malefício ao próprio meio ambiente, como se fosse um tiro no pé, gerando o efeito oposto da intenção original, como tem também outras sérias implicações que vão muito além do meio ambiente e afetam o município de Ribeirão Preto como um todo. Então, eu venho aqui para me colocar à disposição da Câmara nesse processo, né, falando como diretor da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, para tentar auxiliar aí no que for possível nessa discussão, que eu acho que é extremamente importante a gente fazer a correta interpretação dos aspectos técnicos e se evitar a tentação de simplesmente colocar um monte de restrições a qualquer tipo de ocupação da área. É isso. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, Marcelo. Por favor, vereador Boni. Marcelo, né, seu nome? Marcelo Souza, isso. Não, eu só queria depois pegar o seu contato, por favor. Ah, só claro, isso. sem problema, fico à disposição. Obrigado. Alguém mais que queira se manifestar? Marcelo Dias, do FGV. Está escrito antes. Um minutinho. Boa noite, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, o público aqui presente. A consideração que eu queria fazer, primeiramente, fora a mídia ninja e o blog O Calçadão, existe alguém da imprensa de Ribeirão Preto aqui? Eu fiz essa pergunta, essa provocação, justamente para demonstrar o quanto que a divulgação e a cobertura de uma das leis mais importantes da cidade, como ela é feita pelos veículos de imprensa. Será que a população está sendo realmente informada? Porque seria simples, é só um jornalista apertar play em todas as audiências que foram feitas até agora, que eles sistematicamente veriam que algum grupo estaria colocando contrapontos de maneira legal, de maneira ordenada, com fundamentos, para mostrar que sim, a imprensa, o dever de ofício é ouvir os dois lados. E o que a gente tem ouvido até hoje da imprensa é o quê? O lado da prefeitura, o lado de uma ou outra parte do processo, e em nenhum momento é feito o questionamento a respeito da legalidade ou levado às críticas que realmente estão sendo feitas de maneira embasada. Então, às vezes, a falta dessa cobertura está refletindo também não só na falta da publicidade do poder público quanto à discussão do plano, como a própria imprensa, que daí não tem nem como receber esse tipo de nome, não tem a capacidade de realizar uma pesquisa simples por internet ou passar um telefone para um dos integrantes para fazer um debate qualitativo do que está acontecendo na cidade. Então fica a reflexão desse tipo de comportamento também que a gente estabelece a hora que a gente busca nossas informações, em quem confiar. E mais uma vez a gente já está na terceira audiência pública, a gente já teve uma reunião específica só com o fórum aqui dentro, a gente teve outros momentos em que trouxemos as nossas opiniões, e em nenhuma dessas audiências estiveram presentes um
jornalista ou uma jornalista sequer dos meios de comunicação da cidade. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Não poderia deixar de aceitar a provocação, né? E deixar meu ponto de vista de que a imprensa ribeirão-pretana, ela planta a mediocridade para colher a desordem. E me senti amparado por suas palavras, porque na terceira audiência que nós fizemos na frente da CCJ, nenhum meio de comunicação da cidade de Ribeirão Preto esteve presente, infelizmente. Alguém mais? Boa noite, meu nome é Mauro de Castro Freitas, eu sou arquiteto e eu gostaria de que, se possível, a mesa da Câmara informasse em duas coisas. Primeiro, o prazo regimental após essa audiência pública para colocar em votação o projeto de lei são 45 dias? Perfeito. Perfeito, tá. Seguinte questão. Foi convidado... Deixa eu só esclarecer para o senhor. Pois não. Nós temos, a partir de amanhã, 45 dias para exalar o parecer. Isso não quer dizer que são 45 dias para a votação. Tá. Se a CCJ conseguir exalar o parecer em 10 dias, após isso já pode ir para a votação. Perfeito. Mas provavelmente a CCJ vai usar esse tempo, porque é uma discussão muito complexa. Tá. Outro questionamento. Se houve alguma audiência ou convite formal para o Ministério Público, em particular o GAEMA, para que colocassem os pontos ambientais, principalmente referente à Zona Leste, que é uma área que nos preocupa bastante em termos assim de ocupação e uso do solo. Sim, todas as entidades foram notificadas, de todas as reuniões. Tá. Não houve resposta do GAEMA em termos de uma reunião ou alguma explicação técnica mais detalhada que fosse necessária? Não houve resposta, mas como presidente da CCJ nós solicitamos à senhora promotora Cláudia Habib. Cláudia Habib, exatamente, uma reunião. Tá. Mas ainda não tem data marcada, nada. Eu achava muito interessante que se fosse promovida uma reunião, até com caráter de audiência pública, específica nesse tema, se houver tempo ainda, nesse período aí dos 45 dias, né? Eu acho que, regimentalmente, nós encerramos hoje o prazo para as audiências públicas. O que nós podemos e vamos fazer é a CCJ junto com a promotoria, junto com a promotora. Tá. Para deixar bem claro. Bom, outra questão, essa é uma preocupação assim mais consonante, né, com a ordem jurídica. Nós tivemos a ocasião de participar em todas as audiências públicas do plano diretor e realmente, em termos de participação popular, ficou muito a desejar, tá? Porque as reuniões foram concentradas em 2 pontos somente, né? Foram 6 audiências, ou no Palácio Rio Branco, ou no Colégio Alfeu Gasparini, além dessas 3 aqui na Câmara, né? Com relação ao Comuro, eu queria destacar que, numa das audiências lá no Colégio Alfeu Gasparini, teve um representante do Comur que questionou por que o projeto de lei não havia sido encaminhado ao Comur. Isso foi questionado numa das audiências, deve estar gravado. É o engenheiro José Aníbal Laguna. E, para nossa surpresa, hoje o Diário Oficial do Município está publicando um decreto em que está fazendo uma recomposição do Comur, com 42 membros. Então, se o Comur não teve oportunidade, sendo um órgão que envolve tanto aspectos técnicos como representando a sociedade civil, não teve oportunidade de se manifestar, foi por falta de iniciativa do próprio Poder Executivo de mandar o projeto. Embora agora está sendo essa tentativa de correção para reativar o Comur. Na verdade, o Comur estava desativado. Então, eu questiono se a Câmara também
encaminhou ofício ao Comur e não houve resposta, certamente é porque o Comur não estava funcionando. Deixa eu só fazer um apontamento, até para a gente agir com total imparcialidade. A Prefeitura nos informou que oficiou o Comur e foi na data de 25 de agosto de 2017. Então, agora eu não sei quando que o senhor teve a informação, mas nós também oficiamos o Comur através da CCJ e não obtivemos resposta. Mas nós podemos, agora eu peço para documentar, para que a gente possa, já que foi uma reunião gravada, ver a data que o governo disse que oficiou o Comur, porque se foi posterior a isso, alguma coisa está errada. Bom, esse questionamento que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigado, senhor, pela participação. Felipe Augusto Pérez. Boa noite à mesa. Meu nome é Felipe Augusto Pérez, eu sou do blog Calçadão. E em relação ao setor 8, no plano diretor, que toma ali toda aquela zona leste, eu não me lembro de ter visto contemplado as zonas rurais no plano diretor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, assentamento Mário Lago, que é responsável por 30% das hortaliças em Ribeirão Preto. Não há menção ao assentamento e não há menção a essas zonas rurais. Elas são descritas dentro do plano diretor apenas como zonas urbanas. Eu queria saber o porquê disso, né? E já que eu estou falando isso, qual é a visão que vocês têm para aquela região que produz 30% dessas hortaliças e é uma área de recarga do aquífero Guarani, importantíssimo para a cidade, né? Então, eu queria que vocês se posicionassem e falassem um pouco sobre isso. Por que as zonas rurais não estão contempladas no plano diretor? Elas são descritas como zonas urbanas. Obrigado. Felipe, por favor, vereador Marinho. Não, pode ir. Felipe, a parte técnica da discussão compete mais à Prefeitura, que nós abrimos para realmente dar publicidade e ouvir da população um ponto de vista. Mas é muito pertinente o seu apontamento. O que eu pedi para o Dr. Paulo fazer? Nós vamos pegar o seu contato e vamos fazer um estudo específico disso, antes de exalar o parecer e ver o porquê de não ter sido contemplado no plano diretor a discussão de uma parte de suma importância do assentamento Mário Lago. Ok? Pedir licença para o presidente. O Felipe, né? Lá da região do Mário Lago, da região leste. O tema, nós estamos já há muito tempo, desde 1966, o plano diretor, e se arrasta por todo esse tempo. E o tema é de suma importância a região leste, dentro do contexto do plano diretor. E eu ouvi a cada um dos senhores. Por isso eu estou pedindo licença para o presidente da CCJ. Eu não gostaria, eu quero fazer um convite, para mim também, como vereador, e poder me inteirar, vereador Boni, eu acredito que você também, vereador Mega, todos os vereadores, vereador Nelson das Placas, Paulo Moda, todos os vereadores da casa. Porque é muito interessante a gente poder ouvir quem entende do assunto. Isso é uma casa, o Legislativo é uma casa de leis, mas é uma casa política também. A parte técnica de tudo isso é do Executivo. Por isso que as audiências públicas é de suma importância para a gente poder ouvir toda a classe da cidade, a cidade como um todo, os 4 cantos da cidade. E o Felipe mencionou aí, é um tema que eu gosto e quero me inteirar disso. Por isso eu ouvi, é Marcelo, né? Eu quero, de público, fazer um convite ao Marcelo que possa, numa terça ou numa quinta-feira, na CCJ, poder fazer uma explanação
para a CCJ e vou estender o convite para uma sessão da Câmara para que você possa fazer uma explanação para os 27 vereadores. Isso é o primeiro convite que eu gostaria de fazer, entre outros que nós vamos fazer o convite. Eu quero fazer esse convite a você de público, depois, se você aceitar, a gente pode marcar. Tá? Obrigado e parabéns ao Felipe também. Só uma parte, assim, é que as palavras têm peso. É uma questão de semântica, sabe? Quando você define uma área que é rural como zona urbana, é como se você estivesse apagando aquela área. Como se você estivesse excluindo aquela área dentro dessa questão. Semanticamente falando, quando você oculta alguma coisa, é como se você estivesse apagando. Você está apagando a intencionalidade que há por trás da palavra. Então, quer dizer, eu peço que vejam com carinho essa questão de como serão definidas essas áreas para que justamente não haja um apagamento de setores que são essenciais para o desenvolvimento do município. Né? Só isso. Perfeito. Obrigado, Felipe. Próximo inscrito. Bom, boa noite à mesa, boa noite a todos os presentes. Meu nome é André Simeonato, eu sou advogado, também faço parte do Fórum pela Participação Democrática aqui, que o pessoal já se manifestou. Também sou pesquisador lá da USP, no Direito, minha pesquisa é em Direito Urbanístico. Também, junto com a Júlia, a gente coordena um grupo de estudos em Direito Urbanístico lá na FDRP. E nós estivemos presentes em literalmente todas as audiências públicas que aconteceram desde então. Em todas elas a gente se preparou bastante, a gente estudou, a gente varou a noite lendo todos os artigos do texto base, a gente leu a legislação, a gente foi atrás dos professores, a gente foi atrás dos alunos, a gente usou o nosso grupo de estudos para estudar as questões legislativas de Ribeirão Preto, enfim. A gente usou todos os artifícios que a universidade deu para a gente para tentar ajudar, participar de alguma maneira da elaboração das leis de Ribeirão Preto, tentar influir em alguma coisa do plano diretor. Hoje eu não preparei nada, porque, vocês desculpam um bom português, eu cansei de ser trouxa, porque demanda muito tempo para estudar essas leis, demanda muito esforço, a gente é mestre, sabe? A gente estudou, a gente fez isso da nossa carreira, a gente quer usar, a gente está oferecendo para a cidade o nosso serviço e a gente vê que não tem espaço. Eu sei que é um pouco de coisa de jovem, sonhador, achar que você vai estudar e vai influir em tudo que você se participar na vida. Mas hoje a minha mensagem não é de nenhuma sugestão, não é de nenhuma crítica ao texto base. A gente já apontou aqui diversas inconstitucionalidades, a gente já achou dispensa de licitação indevida, a gente já achou desvio de competência, a gente achou um monte de coisa, a gente já apontou um monte de coisa. Hoje é só desabafo mesmo. Então, é uma tristeza para mim como jovem perceber que não existe espaço para o jovem ribeirão pretano participar da política da cidade. Então, a minha constatação é de que entre o povo e o interesse econômico, o poder público escolhe o poder econômico. Não existe espaço para a vontade do povo em Ribeirão Preto. E então, esse é o meu desabafo e o meu pesar. Muito obrigado. Obrigado, André. Eu gostaria de pedir para todos vocês que representam assim, o mesmo ponto de vista, que vocês possam trazer a CCJ alguns apontamentos. Eu acho que nós havíamos discutido isso, eu não sei se devido às férias, dezembro, janeiro, recesso, não sei como que ficou a agenda de vocês, mas que nós possamos reativar isso e que vocês possam também municiar tecnicamente a CCJ. Nada impede da gente ter uma nova discussão, entidade CCJ. Senhor presidente. Vereador Boni, por favor. Pela ordem. Está sem som. Ah, tá. André Simeonato, né? É André o nome dele? Está saindo aqui o som, tá? Tá. André.
Alô? Será que está ruim? André Simeonato? Vou aproveitar o seu desabafo para usar um pouquinho do meu também. Mas eu vi algumas coisas interessantes ultimamente sobre a parte jurídica e falando com advogados. Assim, eu não vou entrar em delongas no contexto técnico, mas a sua voz se faz ouvida quando você se faz presente. Então, você tem que estar presente. E eu vejo agora, usando as palavras do presidente, na mesa o vereador Isaac, eu anotei logo no início ali, Calil, né? Calil, ele comentou sobre a total inconstitucionalidade, legalidade. Faz um favor, eu não sou jurista, não sou advogado, não fiz direito, mas eu procuro me inteirar. Se vocês puderem me trazer a situação toda, onde é apontada essa situação da inconstitucionalidade, eu compro a briga com vocês, a gente vai atrás, o que for preciso. Eu tinha anotado ali de procurar alguém da OAB, que é uma entidade respeitável tudo. E eu queria saber justamente aí, quanto a isso. Eu me apeguei muito a temas do plano diretor. Um deles que eu tenho me aprofundado muito é a Zona Leste. Por isso que eu pedi para o Marcelo, que eu quero contactá-lo. Eu tenho inúmeros estudos sobre a Zona Leste e eu quero ter um consenso disso. Mas não adianta eu ter um consenso da Zona Leste se está tudo inconstitucional. Então, se vocês tiverem esses apontamentos diretamente onde está a inconstitucionalidade, eu vou subir ali no plenário e nós vamos bater em cima disso. Porque, ou você me traz também, eu tenho o meu jurídico, João Araújo, eu não sei se vocês conhecem, é um professor, o coordenador da UNAERP e tudo, é uma pessoa disponibilíssima, com total disponibilidade para estar assessorando. E eu te garanto que o que eu posso fazer é me empenhar em cima, que se tiver inconstitucionalidade, nós vamos brigar em cima disso. Tá? Não é minha área, eu não sou, como eu falei, não tenho direito, mas eu estou tentando me aprimorar no setor. Então, se vocês me derem os indícios, eu garanto que eu vou correr atrás para a gente poder fazer isso. E não sei se vocês acompanharam, eu faço as palavras do Simeonato, né? Do desabafo meu também. Mas eu vi advogados falando de como está em descredibilidade a nossa justiça. Então, vocês como advogados, eu acho que pode ser um grito no deserto, mas eu acho que vocês não podem desanimar não, tá? E a juventude tem que ser participativa sim, entendeu? Eu tenho algumas diretrizes minhas que eu me dou por feliz, porque minhas duas filhas já pensam igual a mim. São só duas, mas eu já dobrei a minha ideia. Vai demorar séculos, mas se eu não der o primeiro passo, eu não concluo a maratona. Então não desanima não, eu também não estou querendo desanimar. E eu gostaria que vocês pudessem me dar esses indícios da inconstitucionalidade para a gente estar correndo atrás disso, sim. O tempo agora parece que está um pouco curto, mas a gente pode, sim, fazer muita coisa com isso. Tá ok? Obrigado. Obrigado, vereador Boni. Alguém mais inscrito? Eu. Por favor. Boa noite. Meu nome é Amauri Lepore, eu sou advogado. Trabalho com parcelamento de solo já há mais de 15 anos em Ribeirão Preto, já participei de vários empreendimentos, aprovação, coordenação, além de escritório de advocacia, a gente trabalha muito com parcelamento de solo. E não só em Ribeirão Preto, nós trabalhamos em Franca, já aprovei em Bebedouro, Pirassununga, em Franca, a gente tem uma ampla experiência na parte de parcelamento de solo. Então a gente pode, de repente, contribuir com alguma coisa para elucidar algumas dúvidas que estão sendo colocadas. Eu participei das 6 audiências do Executivo, também analisei como colega ali o plano diretor. Eu acho que ele é um plano inovador para Ribeirão Preto, vem suprir muitas lacunas das dificuldades que a gente tem de interpretação no dia a dia, para que não aconteça como aconteceu com a Lei de Parcelamento a 2.505/2012,
depois algumas emendas foram vetadas e ele virou uma colcha de retalhos, então você não tem sequência. Depois ela foi declarada inconstitucionalidade, até porque não se tomou cuidado, como vocês estão fazendo hoje, de fazer essas audiências com gravação, sendo filmada. Então, eu tenho um pouquinho de visão diferente de tudo que está sendo colocado, quando se fala que é um plano viciado e que não houve a participação do público, da sociedade civil. Eu participei também das 6 audiências lá e hoje dessa terceira aqui que a Câmara está promovendo. Tiveram chance de falar, nós debatemos bastante, eu falei bastante nas audiências, a Júlia falou, esse pessoal da USP falou, o pessoal do MST falou, a sociedade civil esteve presente, tinha gente do Comur, o pessoal das associações de bairro falaram. Então, falar que não houve essa abertura não condiz com a verdade. Ela poderia ser mais ampla, isso eu concordo. Se você conseguir a participação, acho que o diálogo é isso mesmo, nós temos interesse da participação de todo mundo. Mas falar que ele é um plano que hoje pode ser requerido a inconstitucionalidade, eu acho difícil, porque ele cumpriu também, as 6 audiências também tiveram publicação, elas estão gravadas. Então, eu acho que essa parte não seria iria prosperar. Mas eu fiz algumas anotações, eu vou procurar ser rápido, tá? Porque eu sei que tem muita gente que quer falar. O que eu achei positivo nesse plano, o principal? Hoje ele tá fazendo uma expansão urbana uniforme. Então, quando se fala tem vazios urbanos, ou nós temos que dar preferência para a Zona Norte, para a Zona Oeste, para a Zona Sul, hoje a expansão que está sendo proposta pelo Executivo é uma expansão uniforme, ela amplia, saindo do nosso viário, do nosso anel viário que Ribeirão tem, abrindo toda essa parte. Isso é uma coisa, veja bem, a gente fazer a expansão urbana, ela não quer dizer que vai ser aprovado o empreendimento, simplesmente porque você fez a expansão urbana. Depois nós vamos ter que analisar que não está sendo feita modificação na forma e na lei da aprovação de um empreendimento. O empreendimento hoje demora de 4 a 5 anos para ser aprovado em Ribeirão Preto, porque ele tem que passar pelo meio ambiente, ele passa pela CETESB, ele passa em São Paulo pela Secretaria da Habitação, ele passa pelo Comar, ele passa pelo IFAM. Então, não é que você quer apresentar um projeto e lá na Zona Leste ele vai ser aprovado. Principalmente na Zona Leste, em que o Ministério Público, através do GAEP, da dona Cláudia Bibi, da promotora, tem acompanhado, e a Zona Leste hoje já é diferente. Lá nós já temos que doar 35% de área verde, não 20%, como é no resto. Existe uma preocupação da Secretaria do Meio Ambiente com a permeabilidade. Nenhuma área lá hoje, nenhum empreendimento sai com menos de 40% de área de permeabilidade. Então, eu acho que tem que tomar um cuidado de separar isso. Quando a gente tenta falar de que está se abrindo a cidade, está se abrindo a cidade para que sejam feitos empreendimentos de sustentabilidade, empreendimentos sérios, porque não adianta a gente falar que Ribeirão Preto vai aprovar alguma coisa errada, porque quando chega no Grapob, em São Paulo, não passa. Lá eles analisam detalhadamente todos os projetos de água, de esgoto, de drenagem, se tem sítio arqueológico. Então, eu acho que a gente está se fazendo um pouco de confusão quando se fala de abrir a expansão urbana ou Zona Leste quando temos a necessidade da aprovação. Eu queria também aproveitar e falar o seguinte, aqui hoje, a minha preocupação maior é exatamente essas emendas que vocês leram. Eu vou abrir meu coração. O vereador que fez 10 emendas e não está presente. Então, é uma coisa muito séria. Eu acho que a gente tem que ter a preocupação técnica. Podem ter certeza, esse plano ele foi feito com muito carinho, os técnicos trabalharam muito, aquelas dificuldades de aprovação para a defesa até do patrimônio público ambiental. Eu dei aula de direito ambiental 8 anos e meio na Barão de Mauá. Eu sei muito bem o que eu estou falando com um pouquinho de propriedade, mas é mais para tranquilizar, tá? Não estou aqui defendendo o executivo, não estou defendendo ninguém, tá? Eu também sou empreendedor, eu tenho uma pequena empresa empreendedora, trabalho para vários empreendedores em Ribeirão, e o que eu queria falar é isso. Se questionou muito, por que não fazemos hoje, seguramos a expansão e vamos preencher os vazios urbanos no centro,
Quem está acompanhando a situação do DAERP hoje em Ribeirão Preto, sabe que nós não temos condição. Está faltando água nesses bairros aqui, está faltando água no centro, nós não temos esgoto como abrir. Como é que você vai fazer uma ampla expansão no centro, por exemplo, no Campos Elíseos, se você hoje já está tendo falta de água? Quando você está abrindo a expansão uniforme na cidade, para todas as áreas, você está abrindo a chance do empreendedor trazer rede de água, rede de esgoto, fazer a doação disso para o DAERP, e ainda o DAERP vai cobrar as taxas. Você está abrindo chance de se furar poços artesianos, de fazer pavimentação. Então, quando se fala do empreendedor, precisa tomar cuidado. Ele não é o bicho, ele também está trazendo progresso. Agora, tem que ter seriedade na aprovação disso, no planejamento, na Secretaria do Meio Ambiente. Então, acho que só tentar separar isso. Não quer dizer que o plano está trazendo perigo para a cidade. Eu acho que não. Ele foi muito bem embasado tecnicamente. Então, se a gente for fazer emendas, elas também têm que ser muito bem pensadas. É como vocês estão propondo a falar com quem entende do assunto. Eu acho que vocês estão de parabéns. Eu acho que tanto está de parabéns o Executivo, como está de parabéns o Legislativo. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, que a gente vem cobrando isso há 15 anos. Ribeirão está aí, sem ter uma expansão melhor. E só para terminar, eu queria falar que, durante as 6 audiências no Executivo, houveram reuniões no GAEMA, foi apresentado esse plano com detalhe para todos os promotores. Aqui na Câmara também houve uma conversa na época. A sociedade civil estava presente e o Jornal A Cidade fez 4 amplas reportagens sobre o plano diretor, documentando todos esses artigos. Então, era mais ou menos isso. Eu queria dizer que, na minha opinião, o processo está sendo maravilhoso. Para a gente que trabalha com aprovação, o que vocês estão fazendo para Ribeirão é jogar Ribeirão 20, 30 anos para frente. Agora, os colegas os jovens que estão presentes, eu acho maravilhoso. Nas audiências públicas nós tivemos universitários, professores discutindo, o pessoal da Unip estava lá, além do pessoal da USP, o próprio pessoal do MST. Então, quando a gente sente que eles estão com esse anseio, eu acho que esse plano sendo aprovado, ele vai vir a cumprir isso mesmo, tá? Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigado pela manifestação. Tem mais? Por favor. Olá, meu nome é Júlia Navarro, sou advogada também componho o fórum, também acho que o André já me apresentou já aqui, também faço parte do grupo de estudos de direito urbanístico. Também pesquisei a questão do plano diretor passado, né, sobre a questão da participação popular, e me interessa muito as questões de participação, né? Sou mediadora em formação e me interessa muito a questão de entender esses processos de elaboração de políticas públicas como um processo de você ter os mais diversos, né, setores da sociedade sendo ouvidos e o Estado como um mediador desses interesses, né? E assim, na perspectiva de alguém que gosta muito do tema, que estuda o tema, né, posso chegar à conclusão que esse plano, assim, ao contrário, peço a devida vênia, né, mas não creio que esse plano está de parabéns, muito pelo contrário. Né, se a gente for pensar que esse é um processo, o processo participativo é um processo de escuta do cidadão, né, que capacitação que o Poder Executivo teve para fazer esse processo de escuta? Né? A gente teve um processo participativo em São Paulo que foi bem representativo, a sociedade gosta muito, né, desse processo, foi um processo que muitas pessoas participaram, mas que a própria prefeitura teve que fazer um processo de escuta, porque escutar é uma parte difícil, né? Principalmente nesses processos que são extremamente corridos. E, assim, não é mero... E eu acho muito estranho quando as pessoas que são da área do direito e que representam o poder público simplesmente ignoram a questão processual, né? Porque a questão processual ela é uma questão de validade do ato. E como que você defende um ato juridicamente inválido, sendo que você, né, é a sua profissão, é o seu dever, que você foi colocado pelo povo aí? Então, eu acho isso muito, muito complicado, né? Para que serve o plano diretor? Ele é para dar vazão à política urbana.
E, por exemplo, esses processos participativos eles foram tão falhos que em nenhum momento se falou, não teve nenhuma audiência para se tratar sobre a função social da propriedade, que é justamente o que tem que ser definido pela sociedade no plano diretor. Ninguém falou o que é a função social da propriedade, ninguém capacitou as pessoas. O Poder Executivo de Ribeirão Preto claramente fala que não vai seguir resoluções do Ministério das Cidades. Como que isso pode acontecer, sabe? E aí, gostaria também de perguntar para quem leu o plano, então, onde que vocês acham que isso vai ajudar no desenvolvimento político, no desenvolvimento urbano de Ribeirão Preto? De quais instrumentos urbanísticos alguém consegue defender aqui que existiram e que vão ser aplicados, né? Como que isso vai funcionar? Esse plano ele é tão ruim que eu vou falar um erro básico. A gente tem a previsão do IPTU progressivo, né? Ele é um instrumento extrafiscal. Qualquer livro de direito você abre e você fala IPTU progressivo, instrumento extrafiscal. Nesse plano está colocado como um instrumento fiscal, sabe? Eles confundem objetivos, confundem princípios. É super, super, super mal feito, não contempla a sociedade ribeirão-pretana e, pior, ele não parte de um diagnóstico de cidade, sabe? Ele não cumpre a política urbana. São artigos esparsos, totalmente vazios, para serem regulamentados depois, ao contrário do que se fala o Ministério Público, do que se fala a melhor doutrina sobre a matéria, do que se fala a jurisprudência. Então, essa parte da alegação da inconstitucionalidade, ela é muito fácil, coloca lá a jurisprudência, falta de participação popular, falta de estudos técnicos. Ribeirão Preto já teve a lei de uso e ocupação do solo, que já foi assim. Sabe? Eu não sei qual que é a dificuldade do pessoal de entender isso. E é isso, sabe? Essas audiências elas foram separadas, elas foram super em cima. E já vem um grupo que foi composto desde abril, maio, que é um núcleo que está pensando esse plano diretor a portas fechadas. Isso já passou com a aprovação do Estatuto da Cidade. E até hoje a gente não conseguiu avançar nisso. Sabe? Então, assim, né, nesse âmbito de desabafo, por favor, gente, vamos se informar melhor, assim, sabe? Desculpa, vou passar para o André. Bom, boa noite mais uma vez. Eu sigo a relatora e eu concordo também que o texto base desse plano está bem longe de ser o ideal na nossa visão, né? E já que o colega mencionou a questão da expansão urbana, o senhor falou que hoje a expansão está muito mais uniforme, mas, se eu não me engano, numa das últimas audiências públicas, foi mostrada uma tabela, e do total de zonas de expansão urbana, 60%, se eu não me engano, é na Zona Sul, 40% na Zona Leste, e o resto na Zona Oeste/Norte ali, né? Só que o antigo plano a Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 2007 até agora, quase que na totalidade da zona de expansão urbana é toda na Zona Sul. E a área dessa zona de expansão urbana, na Zona Sul, é praticamente o mesmo tamanho da área urbana de Ribeirão Preto. Então, você tem praticamente duas áreas de igual tamanho, uma vazia, aberta para exploração, para expansão, e a outra com vazios urbanos, com todos os problemas, enfim. Como que você regula o valor do solo? Como que você regula todos os problemas que devem ser tutelados pelo poder público numa expansão urbana, numa área que é quase o dobro da área urbana? E gostaria de lembrar que essa questão também de regular a expansão urbana não é uma questão de tipo, agora está uniforme, então está ótimo. Não, existe legislação específica. O artigo 42B do Estatuto da Cidade regula especificamente todos os critérios que têm que ser seguidos para a expansão urbana de uma cidade, para a delimitação de o que é rural e o que é urbano. São, sei lá, 10 critérios, no mínimo. Esses critérios foram criados em 2011, 2012, quando teve aquela série de problemas como chama? Desabamentos no Rio de Janeiro, as chuvas lá na região serrana do Rio de Janeiro, porque eles entenderam que se você não regular as regiões periféricas, se você não regular a expansão urbana direito, você pode ser responsável por uma catástrofe natural. E é o poder público que vai responder por isso. Então, não é uma mera questão de, ali está bom, aqui está bom, cresceu aqui. É questão de segurança pública. Tem diretriz que fala que tem que ser feito um estudo aprofundado
dos valores da terra. Porque o simples riscar ali, do que isso é urbano e agora isso é rural, a simples alteração do solo pode valorizar 300%. E é uma valorização causada pelo poder público. É a lei, sabe? É a lei que vocês fazem aqui que é responsável pela valorização da terra. Isso gera uma responsabilidade do poder público. Isso não é brincadeira, não é uma coisa de ser feita de olhos, assim, agora está mais ou menos e agora está bom. Não, isso é responsabilidade, gera responsabilidade para os legisladores, entendeu? E até agora eu não vi nenhum estudo aprofundado que a lei exige para essa expansão urbana. Artigo 42b do Estatuto das Cidades. Todos esses estudos têm que ser apresentados. Se eles foram feitos, eles não foram apresentados ao público, porque até agora ninguém viu nas audiências públicas. E eu não estou falando que eu sou contra a expansão urbana, que eu sou a favor, não. Eu só estou aqui defendendo o que a gente sabe pela lei. Se vai expandir, se não vai expandir, isso é uma coisa que os arquitetos, os urbanistas vão falar. Mas o que a lei fala é que se vai expandir ou se não vai expandir, tem que ter estudo, e esses estudos não foram apresentados. Então, reforçando aqui, muito longe de ser simplesmente uma questão de nós somos contra empresários, nós somos a favor de empresários. Não, a gente está aqui defendendo o que a gente aprendeu na faculdade de Direito, sabe? É o mais básico. Se a gente ainda fosse super idealista, de nós defendemos uma ideologia que nós queremos que a cidade seja dessa maneira, mas não, a gente está defendendo o básico, que é o que está na lei. E a lei fala, expandir a cidade tem que ter um estudo prévio apresentado para a população, e isso não foi feito. Só isso. Muito obrigado. Obrigado, André. Vereador Luciano Mega, queria falar alguma coisa? Desculpa. Na verdade, uma das questões também, porque se a gente pegar e achar que isso não serve para nada, é uma possibilidade, que alguns falaram aí, mas a gente tem que lembrar também das leis regulamentares que vêm depois. Então, o IPTU progressivo, ele é citado no plano diretor. E depois, no plano de habitação, de interesse social, né, ou nas outras leis regulamentares, a gente pode trabalhar essa questão do IPTU progressivo, que eu acho que é uma coisa importante. Pode falar depois, viu, doutora Júlia? Eu vou abrir. Mas, na verdade, a pergunta era outra, viu, vereador Isaac? A pergunta é assim, até se o doutor Mauro pudesse responder, já foi secretário, inclusive, aqui na nossa cidade, uma pessoa que eu respeito bastante e sabe bastante, a questão do Comur não ficou muito clara para mim. Porque uma das coisas que foi falada aqui é que o Comur não se manifestou. Mas, por outro lado, a Câmara oficiou o Comur que novamente não se manifestou. Eu não sei, na verdade, o que está acontecendo com o Comur. Então, é uma pergunta que eu estou fazendo, se o senhor pudesse responder para a gente assim, como vinha o Comur? O senhor falou que houve uma mudança hoje no Comur, é isso? No dia de hoje, é isso. Então, eu não sei, assim, mas o Comur ele estava legalizado, ele estava atuante até então. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Porque uma das questões, vereador Boni, assim, sobre a possível ilegalidade, é assim, o Comur não foi ouvido, o Comur não se manifestou, mas também, onde estava o Comur? Isso é uma dúvida realmente, não estou fazendo questionamento por questionar, realmente eu não sei o que aconteceu. Então eu queria entender o porquê, e até porque está sendo usado como argumento, né? O Comur não foi ouvido, o Comur não se manifestou, então esse plano diretor não será legal até, que é o questionamento, né? O senhor poderia responder para a gente? Pode ser, Fernando? Obrigado. Depois, se a doutora Júlia quiser falar, mas o IPTU progressivo, doutora Júlia, o que eu estou falando é que ele pode continuar sendo regulamentado nas leis complementares, né? Obrigado. Bom, Luciano, até onde eu acompanho, já participei bastante do Comur também, né? O Comur ele já existe desde 1975, se não me engano, né? Então, é um órgão de assessoramento ao município, especificamente nas questões urbanas, né? E praticamente todos os projetos de leis que envolviam o parcelamento do solo, ou qualquer alteração de uso, ou a questão da mobilidade, os projetos eram enviados ao Comur, o Comur discutia exaustivamente e, como órgão consultivo, apresentava ao Poder Executivo as suas resoluções, né?
Isso aconteceu inclusive, com a Lei 2157, que é a Lei de Uso do Solo, que está em vigor hoje, né? Muito bem, discutimos, inclusive, na época, a alteração que foi proposta da lei, sendo que, na época, nós apontávamos já uma série de inconstitucionalidades que depois foram comprovadas. Tanto é que a lei seguinte ela foi arguída de inconstitucionalidade, né? Bom, das audiências que eu participei, eu não vi o representante do Comur. O representante do Comur é o engenheiro João Teodoro, que é o presidente do Comur. E também não tive notícia de ter alguma convocação do Comur para discutir especificamente a questão do plano diretor. Então, se houve alguma reunião palaciana onde foi convidado o Comur e foi o engenheiro João Teodoro representando o Comur como presidente, apesar do mandato dele já ter vencido há 2 anos. Também aí é uma outra questão a ser analisada, né? Por que não foram convocadas as eleições, que deveria ser por parte da Secretaria do Planejamento, e não foi, né? Então, para mim está muito claro, o Comur não participou desse processo, na minha opinião pessoal, né? Agora, eu sinto que realmente o processo participativo de capacitar a população para entender um pouco o que é planejamento da cidade, isso ficou muito a desejar. Em administrações passadas, independente de qualquer partido político da época, as reuniões eram feitas assim em todos os bairros praticamente, né? A pessoa queria saber o que é a área de preservação permanente, né? 30 metros, por que 30 metros? Não pode ser 10 ou 15? Então, os técnicos da prefeitura iam ao bairro, participavam das audiências e davam toda a explicação técnica necessária, né? Então, essa falta de, vamos dizer, informação técnica, ela tem gerado, eu acredito muito, essa dúvida em que realmente é bom para a cidade ou não, né? E a questão, por exemplo, dos vazios urbanos, é notório, nós temos grandes vazios urbanos na cidade, grandes, imensos. Basta dizer que a Fundação C.A. Junqueira, que é uma área maior do que a Fazenda da Barra, e a Estação Experimental aqui do Estado, do lado aqui da USP, do lado aqui da Câmara, que é uma imensidão, cercado de loteamento. E o que tem naquela área? Tem meia dúzia de cabeça de vaca pastando, e o pessoal fala que é uma estação experimental agrícola. Gente, nós estamos, o preço da terra em Ribeirão, quando se fala em expansão, por que o empresário prefere ou é tocado para fazer empreendimento na área periferia? Por causa do preço da terra, é a lógica do mercado. Então, quando o valor da terra chega no ponto em que, entre aspas, não fecha a conta, o empresário fala, olha, aqui não dá para fazer Minha Casa Minha Vida na faixa 1, eu só posso fazer na faixa 3. E aí quem vai sofrer é a população da faixa 1, que tem mais de 40 mil inscritos hoje na Coab, né? E os vazios urbanos não são só esses grandes, você tem vazios tanto áreas patrimoniais do município, áreas da União, que estão sendo ocupadas por moradias, né, que poderiam ser utilizadas, destinadas para a mobilidade urbana, ou então fazer um estudo de assentamento mesmo nessas áreas, e isso não está acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, é um atropelamento das legislações. Já foi aprovado um decreto de regularização fundiária, onde 35 ocupações, que representam aproximadamente 6 mil pessoas, estão numa listagem para fazer a regularização fundiária, são áreas ocupadas, de um total de mais de 100. E de loteamentos irregulares em Ribeirão, é o mesmo número, em torno aí de 35, 36 loteamentos irregulares, né, formais, que são lotes, não é área de ocupação, não estamos falando de favela, são loteamentos antigos, irregulares, que precisam ser regularizados, né? Agora, como você faz uma regularização
de um empreendimento, se você não tem aquela área definida no plano diretor, como os EIs, né, e você já está fazendo a regularização dessas áreas. Entendeu? Então, isso é uma questão realmente preocupante. Agora, a gente sabe que o nosso atual secretário de Planejamento, ele é uma pessoa, assim, super dotada em termos de realizar o que é realmente necessário, em termos de organização espacial, advogado também, né? Então, nas reuniões que a gente tem tido oportunidade, a gente debate muito essa questão, e a gente fala, olha, não só como técnico, né? Ele foi, inclusive, participou do Conselho Curador do Fundo de Garantia, participou da Coab lá em Bauru, lá em 85, né? Participou na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Então, tem uma experiência muito boa. Eu acho que pode ter, assim, um resultado muito bom para a cidade. Agora, olhem bem no plano diretor, nos últimos artigos lá, as disposições para aprovação de 13 leis complementares em um ano, e depois mais 2 leis no ano seguinte, né? Então, é humanamente impossível você discutir. Veja bem o processo aqui na Câmara, como se faz, entendeu? Então, eu acho que o plano diretor precisa ser revisto, realmente, né? Nós não podemos ficar sem um plano diretor, mas o processo participativo nessa administração não está sendo observado. Estão sendo criados um monte de conselhos, um monte de comissões, né? Só que as questões não são debatidas, são levados o produto pronto, né, para ser apresentado ali numa audiência, e aquela audiência, terminou a audiência, já vai mandado o projeto para a Câmara. E não é esse o processo participativo, né? Então, dá trabalho? Dá, mas o resultado certamente é muito melhor, porque a questão da apropriação do cidadão da cidade, né, implica na própria cidadania. Se a pessoa não participa, nós estamos aqui representante de comunidade aqui da cidade locomotiva, o pessoal perguntou o que é plano diretor. Falaram, vamos lá na Câmara para ver o que é plano diretor, como que é discutido, né? Então é isso que precisa ser exercitado. Eu acredito que essa Câmara, com o colegiado que nós temos, pode muito bem desempenhar esse trabalho. Obrigado. Não sei se esclareci. Obrigado. Contemplado, vereador Luciano Mega? Oi. Eu só queria responder a questão do IPTU. Eu não estava nem entrando no mérito se os instrumentos vão ser regulamentados ou não. Eu só estava falando de um erro bem crasso, que é colocar o instituto do IPTU extrafiscal, né, do IPTU progressivo, na lista dos instrumentos fiscais, e não dos instrumentos dessas extrafiscais. Assim, eu acho que isso, não só isso, mas é um exemplo muito representativo da qualidade desse texto, né? Porque, assim, uma coisa bem básica que está, assim, tão errada, eu acho que daí é o compromisso, a seriedade de realmente aplicar um instrumento desse, que é um instrumento que precisa de muito debate e que a sociedade tem o direito, inclusive, de escolher quais serão as áreas prioritárias para isso e ver quais são os imóveis. E, na verdade, é um instrumento que causa tanto, né, desgaste nas pessoas, só que é um instrumento que dá certo. Eu acho que também nessas atividades de capacitação que poderia ser feito, poderia ter mostrado, né, boas práticas, poderia ter mostrado diversos instrumentos, diversas fotos de edifícios totalmente abandonados em São Paulo, que depois da notificação, os próprios proprietários se mexeram, foram lá e 1 ano, 2 anos depois, estava lá o edifício funcionando, pessoas morando, né, os centros ocupados, essas coisas. Era só isso, assim, só a questão do texto mesmo, que é bem difícil de ser corrigida agora, né, que nem a gente estava debatendo. Creio que não há possibilidade de correção com mais audiências, assim, está bem viciado, assim, esse texto. Era só isso. Obrigado. Alguém mais queira se manifestar? Se por um acaso alguém preencheu as fichas sugestivas que possa entregar
ao Dr. Fernando, por favor. Quero agradecer a presença de todos e recordar que após a compilação das sugestões, a Comissão de Justiça poderá apresentar emendas ao projeto e, encerrando-se o prazo das audiências, a CCJ tem 45 dias para exalar o parecer, oportunidade em que o projeto será concluído para a votação. Mais uma vez, obrigado a presença de todos. Quero agradecer também ao vereador Luciano Mega, ao vereador Boni, ao vereador Nelson das Placas, ao vereador Marinho Sampaio e ao vereador Paulo Modas, que teve que se ausentar poucos minutos antes do término dessa sessão. Obrigado a todos e um ótimo final de semana.